Sejam bem-vindos ao treinamento Skymark sobre as instruções de segurança da Uzi Minas. A Skymark também realiza o rastreamento dos veículos que carregam laminados, placas, chapas e fardos. Caso o motorista não tenha o telefone para acionamento, solicitar o contato com a transportadora. A primeira instrução é o direito de recusa. Enquanto o motorista estiver no território da Uzi Minas, deve realizar somente seu serviço. Esta é a planta da Uzi Minas Ipatinga para efetuar o carregamento e descarregamento. Orientamos o condutor novato dentro do território da Uzi Minas sempre ter um padrinho ou acionar a transportadora para pegar orientações sobre a sua locomoção dentro da planta da Uzi Minas, para que ele faça o correto trajeto dentro da planta da Uzi Minas e efetue seu procedimento de carregamento e descarregamento. Não esquecer, acionar a transportadora para efetuar o procedimento de instrução sobre carregamento e descarregamento e a sua movimentação dentro da planta da Uzi Minas. Orientações para o uso do pátio da transportadora. No pátio das transportadoras, assim como em todo o ambiente da Uzi Minas, é preciso seguir as regras de segurança para todos. O respeito e o cumprimento de cada uma delas é muito importante em qualquer ocasião, sendo: atravesse sempre na faixa de segurança e respeite as sinalizações de acesso seguro. Durante as atividades de preparação e peação, fique fora da cabine do caminhão. Sempre que for sair da cabine, desligue o veículo. Não permaneça ou transite na área operacional. Nunca utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo. O uso do cinto de segurança é obrigatório. No pátio das transportadoras, o farol deve permanecer ligado, tanto de dia como à noite. Manutenções ou pequenos reparos nos caminhões não são permitidos dentro da Uzi Minas. Nas áreas de operações, ao descer do caminhão, utilize sempre os EPIs, equipamentos de proteção individual. Álcool e direção não combinam, e mesmo que esteja aguardando alguma documentação ou liberação, não beba no pátio ou dentro da Uzi Minas. Use sempre camisa e calçados fechados no pátio. Pernoite somente é permitido com autorização prévia. Informe-se com os colaboradores da Uzi Minas. Para permanecer com o acompanhante na área do pátio, é preciso comprovar vínculo familiar. Não é permitido o uso de cozinha de gaveta no pátio. Pátio de terra. Carreta 9-eixo, bitrem, rodotrem com caçambas e tanques deverão estacionar no pátio de terra. Não é permitido carretas de 9-eixo, bitrem, rodotrem nas vagas de frente para o estacionamento das cargas perigosas. Risco de colisão nos tanques. Respeite a coleta seletiva. Jogar lixo em entulhos em locais apropriados, lixeiras e caçambas. Vermelho, plásticos. Azul, papéis limpos. Cinza, outros resíduos não recicláveis. Estacionamento de veículos. Ao estacionar o veículo, certifique-se do acionamento do freio estacionário. Se o local não for nivelado, utilize calços e deixe a roda virada para o meio-fio. Atenção! Não saia da cabine deixando o veículo ligado ou com a chave no contato da ignição. Não dê a partida com o veículo engrenado. Verifique a orientação no manual do fabricante do seu veículo. Atenção! Para executar manobras, abra os vidros e fique atento ao retrovisor, principalmente manobra de marcha ré. São permitidas apenas pequenas manobras. Proibido dar ré sem autorização nas áreas de balança, áreas de preparação e peação sem autorização e acompanhamento dos responsáveis do local. Para a entrada e de saída do estacionamento, pátios, galpões, aguarde autorização e certifique-se se o trânsito está livre para antes arrancar com o veículo. Caso não tenha visibilidade, não movimente o veículo sem o acompanhamento de um sinaleiro.
EPIs obrigatórios: óculos de segurança, máscara opcional, luvas anticorte nível 4, botas de segurança, capacete com jugular, protetor auditivo, colete ou faixa refletiva para basculante, mangote anticorte nível 3 e perneira de lona. Normas de segurança da Usiminas. Prezado transportador, visando aumentar a segurança das nossas atividades, comunicamos que no transporte de produtos para Usiminas, no fluxo de abastecimento de matérias-primas e escoamento de produtos siderúrgicos, a partir do dia 11 de 12 de 2023, passa a ser obrigatório o uso de botas de segurança com cano alto e fechamento com cadastro para a entrada dos motoristas. Esse modelo possui maior comprimento e sustentação da zona de tornozelo em relação aos modelos comuns, aumentando a flexibilidade e proteção. Abaixo indicamos um modelo como exemplo que pode ser adquirido em qualquer fabricante disponível no mercado, desde que possua o CA, Certificado de Aprovação, válido e atenda às características mínimas de operação e proteção, aprovado para a proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. Atenção! Durante o acesso aos Usiminas é expressamente proibido utilizar o calçado pisando no calcanhar. Penalidade para quem for notificado, mínimo 15 dias de bloqueio. Ao descer do caminhão para entregar o documento de transporte ao controlador do pátio, o motorista escorregou seu pé de apoio no primeiro degrau da escada de acesso à cabine, vindo a cair no chão. Informações sobre o evento: acidente, transporte Ipatinga. Informações sobre o evento: o motorista, ao destravar o pino da trava da tampa lateral da báscula para iniciar o basculamento, a haste fez um movimento de alavanca de baixo para cima e atingiu o seu supercílio. Importante: seguir as regras de segurança utilizando todos os EPIs obrigatórios. Seguir as regras de segurança utilizando todos os EPIs obrigatórios e seguir os padrões de manuseio dos equipamentos de seu veículo conforme procedimentos exigidos pelo fabricante e orientações do fabricante. Seguir o padrão de segurança, obedecendo às regras dos fabricantes dos equipamentos de segurança para cargas basculante. Evidências: treinamento teórico e prática para os motoristas quanto ao risco e forma correta do acionamento das travas. Observações: trava com modelo específico do fabricante da Rondon. Trava com modelo específico do fabricante da Rondon. Itens importantes para subir e descer do veículo: 1. O acesso ou descida deve ser feito de costas para o lado de fora, conforme a foto ao lado esquerdo. 2. Sempre usar as alças e o ponto de apoio segurando firmemente durante o acesso ou descido. 3. Você deve sempre ter 3 pontos de apoio, sendo eles as 2 mãos seguras e o pé que estiver no chão. Uso de telefone celular. Não usar celulares, fones de ouvidos e afins dirigindo ou em locais de risco, onde há movimentação e operação de máquinas e equipamentos. Ao atender o celular, permaneça parado em um local seguro, não atravesse na faixa de pedestre falando no celular. Parada obrigatória ao cruzar passagem de nível. Dê prioridade para as viaturas de emergência. Respeite a sinalização dos vigilantes patrimoniais do local.
Na passagem de nível, pare, olhe e escute. Certifique-se que não venha locomotivas ou composições. Atenção nas áreas com movimentação de locomotivas. Respeitar 2 metros de distância da lateral dos trilhos da linha férrea. Sinal sonoro e luminoso. Proibido transitar ou permanecer no gabarito ferroviário. Deixe os vidros das portas do veículo parcialmente abertos e o som desligado. Observação: vidros fechados e som ligado dificultam a percepção dos sinais sonoros na passagem de nível. Parada obrigatória ao cruzar a passagem de nível. Continuação: trafegue com os vidros abertos. Ao trafegar com o veículo na Uzi Minas, certifique-se de manter os vidros abertos nos dias de chuva. Deixe uma abertura para ouvir melhor os sons externos na passagem de nível, com exceção no basculamento. Devem ficar fechados após manobra finalizada. Mantenha o som do veículo desligado. Vidros fechados e som ligado dificultam a percepção dos sinais sonoros na passagem de nível. Importante: está sendo realizado blitz com radar móvel de velocidade nas áreas da Uzi Minas e pátio das transportadoras. O desvio gera gestão de consequência para a transportadora. Velocidade na área interna da Uzi Minas varia de 10 km por hora a 30 km por hora. Normas de segurança: respeitar as faixas de travessia de pedestre, atentar para a sinalização, limite máximo de velocidade, 20 km por hora no pátio das transportadoras e 30 km por hora na área interna. Locais onde é proibido parar ou estacionar, paradas obrigatórias e etc. Proibido estacionar na rotatória de acesso ao pátio. Motorista sujeito a bloqueio. Obrigatório ter sinal sonoro para manobras de ré no veículo. Proibido transitar na Avenida 5, somente permitido atravessá-la onde há cruzamentos com outra via. Incidente médio 25 de maio de 2024. Ipatinga. Dentro do território da Uzi Minas, para evitar acidente, obedeça às leis de trânsito. Incidente médio 25 de maio de 2024. Posição dos veículos envolvidos na ocorrência. Rua 1. Dentro do território da Uzi Minas, para evitar acidente, obedeça às leis de trânsito. Incidente no pátio 3 da ASCO, após colisão de carreta com locomotiva. Atenção a passagens de nível. Pare, olhe e escute. Deixe os vidros um pouco abertos e desligue o som do veículo. Respeite a sinalização de vigilância patrimonial. Mantenha a distância de 2 metros da linha férrea. Importante: dentro do território da Uzi Minas, para evitar acidente, obedeça às leis de trânsito. Incidente no pátio 3 da ASCO após colisão de carreta com locomotiva. Data: 28 de agosto de 2017. Local: passagem de nível na Rua 1 com a Rua 43. Durante a transposição da linha férrea em passagem de nível 1 na Rua 1 com a Rua 43, o motorista não respeitou a sinalização, colidindo com a locomotiva. Importante: dentro do território da Uzi Minas, para evitar acidente, obedeça às leis de trânsito. Fixação de step, se não for original de fábrica, deverá ter corrente e cadeado. Manutenção de veículos no pátio. Observação. É expressamente proibido que o motorista faça manutenção de seus veículos no pátio das transportadoras e na área interna da Uzi Minas. Acione a supervisão para contato com equipe específica de manutenção. Proibido serviços de borracharia. Verifique a calibração dos pneus antes de acessar as áreas da Uzi Minas. Reincidência de rodas soltando devido a reaproveitamento de trava-aranha. Não permita que a trava-aranha seja reaproveitada pelo seu mecânico.
Não faça manobras em cruzamento, utilize os retões e rotatórias. Normas de segurança. Atenção em manobras. Deixe os vidros abertos, principalmente em marcha ré. Se não faça manobras se não tiver visibilidade. Solicite apoio. Incidentes. 5 de junho de 2020. Descrição: motorista após carregamento de 3 bobinas no portão 121 da TF1, seguia pela Rua 14, quando, ao convergir na esquina com a Rua 2, veio a colidir a lateral da primeira carreta contra o poste na calçada. Importante: dentro do território da Usiminas, para evitar acidente, obedecer às leis de trânsito. Manobra incorreta. Descrição: carreta da transportadora Unifest, ao tentar acessar a vaga de estacionamento, atingiu com o para-choque o mourão da cerca de isolamento dos guichês. Ação aplicada: penalização da transportadora com repasse dos custos de reparos e instalação de taixões no solo. Importante: dentro do território da Usiminas, para evitar acidente, obedecer às leis de trânsito. Incidentes: mantenha sempre uma distância segura do veículo da frente com relação ao veículo de trás ao realizar qualquer tipo de manobra. Proibido efetuar manobra de marcha ré na fila de peação. Importante: dentro do território da Usiminas, para evitar acidente, obedecer às leis de trânsito. Importante: motorista, sempre dê a preferência para os veículos que estiverem em manobras, na entrada e saída dos galpões, em estacionamentos, transpondo cruzamentos em avenidas e passagens de nível. Não faça manobras caso não tenha visibilidade, sem o sinaleiro ou de pessoas ou equipamentos no raio de ação das carretas. Procedimentos para a báscula. Proibido a retirada de lona das carretas com risco de queda. Retirada de lona nas áreas da Usiminas será permitida somente com dispositivos de lona fácil ou extensores, não sendo permitido trabalhos em altura para os motoristas. Observações: inspeção na plataforma da portaria será aleatória. Poderá ser requerido com a retirada da lona apenas no bico da caçamba no esquerdo. Proibido: fica proibido acessar a plataforma do cavalo ou subir na carreta para tirar a lona no pátio das transportadoras ou em qualquer área da Usiminas. Procedimento para básculas. Ponto positivo: disponibilizado extensores na guarita do pátio do carvão para auxiliar na retirada de elástico nas lonas. Inclusão dos desvios reincidentes em treinamento, proibindo motoristas a subir entre o cavalo e a caçamba sob o tanque do combustível para retirar elástico das lonas e retirando o resto de material agarrado pela tampa traseira com caçamba elevada. Acidente CPT. Acidente CPT. O motorista apoiou a mão esquerda sobre a grade e pulou da carreta para o piso. Prendeu a aliança que estava no quarto dedo, sofrendo lesão. Proibido o uso de adornos, anéis, alianças e cordões na execução de suas atividades. Ponto onde a aliança prendeu, na carreta. Utilize luvas de proteção. Importante: o uso correto dos EPIs teria evitado esse acidente. O que pode evitar as principais causas de tombamento em carretas báscula? Inclinação com imagens. Risco de cargas úmidas, agarradas, concentradas no topo, descentralizadas ou com excesso de peso. É proibido movimentar o veículo com caçamba elevada para a atividade. Qualquer balanço poderá provocar o tombamento lateral do veículo.
Nessas situações, deverá ser avaliado com acompanhamento da supervisão. O motorista deve seguir obrigatoriamente as orientações do controlador de pátio. Atenção com desníveis nas saias das pilhas. Você sabia? Senhor motorista, você sabia? O inclinômetro é obrigatório para as carretas básculas na logística da Uzi Minas. Caso a inclinação atinja os limites máximos configurados pelo fabricante, bloqueia a elevação da báscula. Desta forma, é proibido alterar ou burlar sua configuração. Lembre-se, o inclinômetro deve sempre estar em perfeitas condições de uso e calibração. Procedimentos para básculas. Só poderão ser realizados basculamento após autorização responsável do setor, junto com o caminhoneiro. O empregado responsável no pátio deverá orientar observando no ato do basculamento a uma distância segura, acompanhando a descida da carga, paralisando, se necessário, o basculamento, não deixando o caminhoneiro tomar qualquer atitude que tenha risco de segurança. Inspecionar previamente, preenchendo no checklist, possíveis riscos no local antes de levar a caçamba, sendo proibido o basculamento em quaisquer das condições. Nivelamento irregular do piso, terrenos com risco de atolamento ou desmoronamento, iluminação deficiente, cabos elétricos aéreos, pessoas, máquinas e equipamentos com risco de serem atingidos, inclinação da caçamba e sendo proibido trafegar com a caçamba elevada. Obrigatório o uso do cinto durante o basculamento pelo motorista. Caçamba com controle remoto, é obrigatório o motorista permanecer fora da carreta, junto aos responsáveis da área pela descarga, a uma distância segura fora do raio de ação, em caso de tombamento. Proibido elevar a caçamba enquanto houver pessoas, veículos, máquinas próximas, laterais frente e traseira da carreta. No descarregamento, colocar cones ao lado da carreta, delimitado uma distância segura maior que o comprimento do veículo. Procedimentos para a báscula. Caso haja agarramento da carga na caçamba, acione a supervisão. Importante: se a carga se desprender parcialmente, ficando agarrado apenas em uma lateral da caçamba, não movimente o veículo para desprender, pois qualquer balanço poderá provocar o tombamento lateral do veículo. Área de abastecimento da Uzi Minas. Risco de tombamento durante o basculamento. Não elevar a caçamba enquanto houver pessoas, máquinas, veículos próximos, laterais frente e traseiro da carreta. No descarregamento, colocar cones ao lado da carreta, delimitado um raio com distância segura maior que o comprimento do veículo. Proibido bascular em pisos desnivelados, com risco de atolamento não compactados. Se o caminhão possui sistema de controle remoto, o conferente e o motorista deverá se posicionar atrás da carreta, fora do raio de ação, observando o material a ser escoado. Em caso de falha no controle remoto, fica proibido acionar manualmente na lateral da carreta. Acione a supervisão. Em caso de sistema manual interno, os vidros e as portas deverão permanecer fechados, 5 centímetros abertos. E o cinto de segurança é obrigatório. Obrigatório o uso do cinto durante o basculamento pelo motorista. Caçamba com controle remoto permanece a uma distância segura, no mínimo fora do raio de ação, junto com o conferente. O conferente orienta o motorista para que as básculas sejam elevadas até o terceiro estágio. Neste momento, o conferente deverá observar se a carga está centralizada e se a báscula está nivelada. Visão da carga centralizada, visão do nivelamento da báscula e visão do contato com o motorista nas carretas LS. Áreas de abastecimento e escoamento da Uzi Minas. 1. Eleve a caçamba até o terceiro estágio do cilindro.
Caso a tampa traseira não abra, deverá parar imediatamente e descer a caçamba totalmente para conferir as travas das tampas se estão ok. Eleve a caçamba até o quarto estágio, caso haja agarramento de carga, parar o procedimento e acionar a liderança para medidas cabíveis. Atenção! Não movimente o veículo caso a carga agarre. Qualquer balanço poderá provocar o tombamento lateral do veículo. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. Atenção! Expressamente proibido transitar com a caçamba elevada. Atenção! Colisões em estruturas, tubulações, correias transportadoras, cabos energéticos ou energizados. Atenção! Expressamente proibido motoristas descer da cabine e andar na lateral do veículo com a caçamba levantada. Nas carretas com controle remoto, só retorne à cabine após abaixar a caçamba. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. Proibido bascular sob forro de pátio, na saia do empilhamento não compactado. Proibido acessar ou subir na caçamba para realizar limpeza ou retirada de material. Proibido bascular. Se não houver visibilidade do piso, seja em caso de pátio alagado com lama ou deficiência de iluminação. Para bascular carretas, deve-se ter uma distância mínima do raio de ação de uma das outras máquinas ou equipamentos, sendo uma distância maior que o comprimento da carreta em basculamento. Só inicie o basculamento após o acionamento do freio estacionário. Não se aproxime da pilha caso tenha máquinas ou pessoas no raio de ação do veículo. O cavalo deverá estacionar alinhado com a carreta. É proibido basculamento em L. Posicionamento da carreta dentro do anteparo de proteção. Evitar tombamentos. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. Proibido bascular carretas tipo Vanderleia fora do anteparo de proteção. 30 de julho. Gerente Coqueria e Pátio de Carvão. Foi instalado o sistema anti-tombamento de carretas no hopper de descarga do Pátio de Carvão, tendo toda a parte estrutural e sistema de iluminação funcionando plenamente. Esse sistema contribuirá com a segurança operacional durante a descarga de carretas de CVP, que é coque verde petróleo, evitando o tombamento das carretas e, consequentemente, preservando a integridade física de todos os envolvidos no processo de recebimento de matérias-primas. Não descarregue sem autorização e acompanhamento do responsável dos pátios. Proibido o motorista acessar as áreas operacionais fora do veículo. Basculamento de carretas caçamba dupla. Nos casos de carretas bitrem, com a primeira caçamba de subida lateral e a segunda caçamba de subida traseira, deve-se primeiro efetuar o basculamento da segunda caçamba traseira e, após concluir o basculamento, a mesma deve ser totalmente abaixada. Após baixar a segunda caçamba, pode-se iniciar o basculamento da primeira caçamba lateral. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. O motorista foi descarregar cal e posicionou a carreta em forma de L e desalinhada, ocasionando o tombamento do seu veículo. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. Acione o freio estacionário e obrigatório utilização do calço de rodas, piso com declive. Local deverá estar com cones, isolando em torno da carreta, com uma distância de segurança maior que o comprimento total da carreta. Área de abastecimento e escoamento da Usiminas. Atenção!
Senhor motorista, em casos de movimentação involuntária do veículo por falha de freios, não tente pará-lo caso esteja fora da cabine. Acessar um veículo em movimento pode colocar sua vida em risco. Nunca pule caso esteja na cabine do veículo. Nunca fique entre partes móveis com risco de prensamentos. Cuidados especiais. É expressamente proibido ao motorista descer da cabine e andar na lateral do veículo com a caçamba levantada. Descarregamento no pátio de sucatas. Proibido pisar e passar sobre sucatas. Proibido ao motorista sair da cabine com a caçamba elevada. Aguarde a remoção da sucata da caçamba antes de descarregar na ilha de segurança. Após finalizar o basculamento, o motorista deverá abaixar totalmente a caçamba, posicionar a carreta de forma afastada das pilhas de sucatas na lateral da plataforma da sala de controle para visualizar se ficou algum resto de material na caçamba e travar a tampa traseira da caçamba. Incidente: ao passar sobre ponta de sucata, houve perfuração do tanque da carreta. Atenção! Antes de sair do local de descarga, o motorista verificar alguma condição na via que não esteja seguro para tráfego. Ele deverá solicitar ao supervisor ou líder ou controlador de pátio para realizar a adequação no local. Regras de ouro, os em Minas. Prezados do transportador, visando aumentar a segurança das nossas atividades, comunicamos aos transportadores que, no transporte de produtos siderúrgicos, nas expedições de bobinas, chapas, placas e sucatas na Uzi Minas, a partir do dia 16 de julho de 2023, será obrigatório para acesso dos motoristas a utilização da luva anticorte nível 4, com um comprimento mínimo de 55 centímetros. Abaixo indicamos modelos como exemplo que podem ser adquiridos de qualquer fabricante disponível no mercado, desde que possua CA, certificado de aprovação, válido e atenda às características mínimas de proteção anticorte. Usar EPI adequado para as expedições de bobinas, chapas, placas e sucatas. Mangote com fator anticorte no mínimo nível 3 por lâmina. Área de abastecimento e escoamento dos Minas. Fica proibido acessar a área interna de descarga sem lona e sem o travamento correto e completo da tampa da caçamba. Será feito um checklist na portaria. Ponto negativo: derramamento de cal na rua 37, gerando paralisação na portaria 2 por 3 horas. Senhor motorista, é obrigatório inspecionar as travas da tampa da caçamba antes de bascular. Itens impeditivos para basculamento. As duas travas laterais da tampa traseira da caçamba estão abertas. Confira se a tampa irá abrir durante a elevação até o terceiro estágio. Se não, paralise a descarga até que todas as travas da tampa sejam destravadas corretamente. Os dois ganchos e correntes de abertura central na parte inferior da tampa traseira estão ok? Confira se os ganchos não estão empenados, danificados e se as correntes de ligação estão com o mesmo comprimento, danificadas ou com um reparo improvisado. Área de abastecimento e escoamento da Uzi Minas. Ponto negativo: trava do lado direito empenada e emperrada, comprometendo a abertura da tampa traseira. Ponto negativo: gancho de travamento mecânico da caçamba desalinhado. Proibido desengate de carreta ao longo da rua 37, próximo na rotatória. Vigilância do viaduto estarão encarregados de fiscalizar os desengates. Área de segurança para acompanhantes e crianças.
O pátio das transportadoras não é uma área apropriada para a circulação de pessoas que não participam das operações de transportes, principalmente crianças que podem ser imprevisíveis. Portanto, uma área do pátio foi reservada para que essas pessoas possam ficar seguras, longe dos riscos do pátio, que são atropelamentos, queda de materiais, explosões, contusões, entre outros. Oriente as pessoas que o acompanham a permanecerem nas áreas destinadas a elas. Proibido o acesso de homens nesta área. Pátio das transportadoras. Proibido desengatar veículo nas áreas internas e pátio das transportadoras. Alto risco de desconectar cavalo mecânico com a carreta carregada. Acionamento. Equipe de emergência. Ramal interno, bombeiros, 3829-2222. Ambulância, 3829-3333. Acionamento das equipes de emergência. Acione as equipes de emergência pelos telefones e informe. Ponto de urgência, local e localização, descrição da ocorrência, nome e registro. Lembre-se, se não for seguro, não faça. O que é direito de recusa? Ferramenta que assegura ao trabalhador o direito de interrupção de uma tarefa quando se verifica a presença do risco grave e iminente para a sua segurança e saúde e ou de outras pessoas. O que significa risco grave e iminente? Considere-se risco grave e iminente toda a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão à integridade física do trabalhador. Como utilizar o direito de recusa? Antes de iniciar as atividades, o empregador deve avaliar as condições de ambiente de trabalho, procedimentos, normas operacionais, ordem de manutenção, análise de risco e outros. Ao identificar uma condição de risco de acidente, ele deve comunicar à sua liderança imediata para que haja interrupção da tarefa para adequação das medidas de segurança. As atividades só poderão ser reiniciadas com todas as medidas corretivas preventivas adotadas e adequadas, e não exista mais o risco de acidente. Ponto de emergência. Ponto de encontro. A Usiminas trabalha para que isso nunca aconteça, mas caso ocorra algum incidente na área que necessite de deslocamento rápido das pessoas, são para esses pontos que você deverá se dirigir. Os pontos de encontro são locais seguros e protegidos dos efeitos de um possível incidente, como incêndio. Ponto de encontro 9 é localizado na portaria 1 do pátio das transportadoras. Descarte correto de sacolas plásticas. Esse item é considerado infração média pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma multa de R$ 130,16, perda de 4 pontos na CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder processo por crime ambiental. Resíduos plásticos podem levar até 450 anos para se decomporem. Caso seja identificado o descarte incorreto no cliente, o motorista será notificado e será bloqueado no carregamento por 30 dias, bloqueio efetuado pela Skymark. Carteirinha de treinamento de motorista. A carteirinha terá um prazo de validade de 3 meses para quem está renovando o curso. Aos motoristas que fazem pela primeira vez, o curso terá o prazo de 30 dias. Após esse vencimento, o motorista deverá trazer a mesma e fazer uma nova reciclagem. Nela não poderá conter nenhum tipo de rasura. Atenção motorista! Para mantermos um fluxo seguro na Rua 1, entre o pátio da transportadora e a portaria da Usiminas Mecânica, solicitamos que respeite a sinalização de proibido parar e estacionar, evitando a formação de fila dupla e não estacione sobre passeio e ciclovia.
A sua ação será muito importante para mantermos um trânsito mais seguro para você e os demais usuários dessa via. Além desta ação, solicitamos que não jogue lixo nas vias. Sempre destine o lixo para locais apropriados no pátio ou lixeiras que estiverem disponíveis nesta via. Atenção! A Usiminas não aceita CNH vencida, mesmo já estando no processo de renovação. Procure renovar o documento para depois fazer o acesso. Obrigado e um bom treinamento.